Cumprimentos amados na graça e na paz de Jesus. Amém. Jesus. A palavra do Senhor diz assim, que muitos têm os olhos fechados para que não creiam, e assim o Senhor não pode curá-los. Não é que o Senhor não pode curá-los, o Senhor pode curar qualquer coisa, mas o homem precisa se dobrar diante do Senhor. Aleluia. Ele é Deus. Aleluia. E a Bíblia diz assim: quem és tu, ó homem, É. que te levanta contra o teu Criador? Né? Se levanta contra o seu Criador, né? Como é que vai ser, né? É, Jesus. Quem vai aguentar isso, né? Então, às vezes nós ficamos, vamos dizer assim, por não conhecer, pelo tempo da nossa ignorância, nós não nos dobramos diante de Deus. Mas lá em Filipenses, fala assim que diante dele, todo joelho tem que se dobrar. Amém. Aleluia. E toda língua tem que confessar que ele é Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Né? E a Bíblia diz assim, Jesus falou aí, a palavra diz assim, que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram, né? Mas ai daquele que essa pedra cair em si. Isso é verdade. Sabe, queridos? Então eu digo assim, às vezes a gente passa por dificuldades e lutas, depois que a gente aceita Jesus, mas e se nós não tivéssemos Jesus? É verdade. Ainda que passamos por dificuldades e lutas, como seria? Como seria? Então é importante nós aprendermos isso, né? Amém. Passamos dificuldades, porque a Bíblia diz que Deus prova o coração do homem, e Deus castiga aquele que Ele ama, porque Ele ama o seu filho. E às vezes nós não nos dobramos, precisamos passar por aperto, né? Não só o homem lá que não era cristão, nós também É verdade. passamos por, empinamos o nosso nariz muitas vezes, dizemos que temos uma religião, que somos cristãos, que temos Jesus no nosso coração, que temos Deus, mas nós não nos dobramos diante daquilo que o Senhor fala. A palavra que ele mandou aqui, muito interessante da semeadura, né? Quantas vezes a palavra de Deus entra em nosso coração, né? E aí nós saímos aqui cheios de fé, vamos fazer isso, aquilo aqui, e de repente deixamos que a palavra de Deus seja roubada, né? Não damos importância, não acreditamos na palavra de Deus, não é verdade? Então é interessante a gente pensar que Deus é fiel, né? Mas ele não quer que nós soframos, mas nós sofremos porque nós o abandonamos e não o escutamos, né? A Bíblia fala assim, que bem-aventurado é o homem, né, que aceita a correção do Senhor. Né? Bem-aventurado é o homem que aceita a correção do Senhor. Então, queridos, é importante a gente poder entender. Estamos falando aqui, nessas últimas 2 quarta-feiras, falando sobre um tema muito interessante. Quarta-feira passada, está sendo gravado esse trabalho, né? Falando sobre a autoridade que o Senhor Jesus deu para o apóstolo Paulo, para Paulo, pregar o Evangelho e falar, né? E é muito importante a gente aprender isso. Quantas dificuldades, né? Paulo se sentiu um homem religioso, um homem conhecedor de Deus, né? Ele foi instruído numa boa faculdade, aprendeu bem, né? Então ele achava que ele era sabedor, conhecedor das coisas, né? Mas na verdade ele não era. E ele teve que aprender, o Senhor teve que deixar ele passar por muitas dificuldades e lutas, permitir que ele passasse, para ele ser lapidado pelo Senhor, para ser usado pelo Senhor. Por isso, queridos, que a história do apóstolo Paulo me fascina. É uma história tremenda, né? Eu, às vezes, quando eu lembro do meu nome, eu lembro, quando eu era criança, eu detestava o meu nome, chamava de Paulino e eu não gostava, né? Até hoje tem alguém que chama eu de Paulo, porque eu não gostava de chamar de Paulino. Mas quando eu descobri o significado do meu nome, aí eu não gosto mais que me chamem de Paulo. Eu gosto que me chamem de Paulino, porque Paulino quer dizer Paulo pequeno, né? E a gente tem que ser pequeno mesmo, né? Diante de tudo isso que acontece, das grandezas do mundo, a gente tem que ser pequeno mesmo, né? Então é interessante. E Paulo, apóstolo Paulo, era um homem que tinha muitas qualidades, mas ele teve que se fazer muito pequeno, né? Para poder o Senhor operar através da vida dele. E nós vamos falar um pouquinho hoje, claro que não é o segmento daquela
do ensino, mas vamos falar um pouquinho sobre capítulo 12 de 2 aos Coríntios, né? 2 aos Coríntios, capítulo 12. Talvez você vai falar assim, pastor, o que eu tenho com os coríntios, né? Aquele povo que vivia lá em Corinto, né? Corinto é uma cidade. Então, o que tenho eu com Corinto? O que tenho eu com Romano? O que tenho eu com Tessalônica? O que tenho eu com essas cidades que Paulo pregou? Nós temos muito a ver com isso. Por quê? Porque todas essas cartas, esses ensinamentos, eles são bênção para a nossa vida hoje, né? São bênção para a nossa vida, são ensinamentos que eles são a própria palavra de Deus ensinando o ser humano. O ser humano mudou pouco, né? A tecnologia mudou, as coisas mudaram, mas o ser humano não mudou muito a sua personalidade, a sua ruindade, a sua falta de perdão, né? O ser humano continua ainda sendo duro de coração, como era antigamente, né? Então nós vemos aí tudo isso que o apóstolo Paulo foi usado, aprendemos aí na quarta-feira, né? Como ele foi levantado pelo Senhor para ensinar. Estamos aqui hoje. Capítulo 12 fala das visões e as revelações do Senhor, né? Capítulo 12, versículo 1. Nós vamos ler ali que é mais fácil. Diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. As visões e revelações do Senhor, elas não são para guardar para nós. O Senhor me deu uma visão, me deu uma revelação. Ah, mas o Senhor só dá visão para o pastor Paulinho, a revelação para o pastor Paulinho. Não. O Senhor dá visão para todos os cristãos. E dá revelação para todos os cristãos, porque ele chega a dizer o seguinte, que a nós nos foi dado, na parábola, na própria parábola lá que a irmã leu, né, da semeadura, diz assim, que a nós nos foi dado conhecer os mistérios de Deus. Seja bem-vindo. Mas ao mundo não. Os mistérios de Deus, né, o homem natural não pode compreender. Claro que não. Porque se a Bíblia, se a palavra do Senhor diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para formar, corrigir e instruir o homem em toda boa obra. Então, já o homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito, porque a palavra foi escrita numa revelação espiritual. Como é que o homem carnal vai entender? Né? Muito simples. O Senhor precisou agir na vida de Saulo, né? Ter um encontro com ele tremendo, deixá-lo 3 dias cego, fazê-lo compreendendo o milagre que ia acontecer na vida dele, daí 3 dias, para que ele pudesse entender, não é? Entender que o Senhor queria revelar coisas novas a ele, porque ele ficava grudado naquilo que ele já tinha e ele não queria largar. Queridos, um grande problema do cristão em todos os sentidos, eu estou falando aqui da Igreja de Cristo em qualquer uma das denominações, é estar agarrado naquilo que é velharia e não se render à novidade do Senhor. Aleluia. Eu lembro aqui vocês, que eu falo todo dia, vocês já devem ter na ponta da língua o capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, né? Quando o Senhor diz assim: revelação do Senhor Jesus Cristo dada por Deus aos seus servos, das coisas que brevemente hão de acontecer. A revelação é do Senhor Jesus Cristo, dada por Deus ao mundo, não, aos seus servos. Então, queridos, nós não podemos, de repente, queridos, nós cristãos temos revelações que nós choramos, que não é boa, nem para nós, e às vezes nem para nós passarmos para os outros. Mas nós precisamos nos encontrar dignos das revelações do Senhor. É muito simples, que eu vou trazer uma lembrança para você, que no capítulo 24, quando o Senhor Jesus fala sobre o sinal dos tempos, ele fala assim: se não fosse por causa dos escolhidos, ninguém se salvaria. O que é isso? Ele está dizendo: eu vou trazer revelação para vocês, que dos meus tempos, se não for por causa de vocês,
eu nem precisaria fazer isso, estou fazendo porque amo vocês. Vocês não vão ser pegos de surpresa, porque vocês vão ver acontecimentos no mundo e vocês vão saber que eu estou à porta. Aleluia. No capítulo 20, né? Capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, 3, 20, ele diz: eis que estou à porta e eu bato. Se você ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Então, queridos, é muito importante. Então nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos o seguinte, que o homem natural, ele não consegue ver as revelações do Senhor. Quando o Senhor falou aí a parábola que a Luísa trouxe aqui, uma parábola tremenda, né, conhecida, mas que a gente tem que falar muito dela, né? Jesus falava em parábola porque ele sabia que alguém que quisesse saber, disse: Senhor, como é que é essa parábola? Você tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. O Senhor traz uma visão para mim que eu não entendi. Eu digo: Senhor, como é que é essa visão? Ele não falou: pede-me e eu te darei as nações por herança? Né? Aquele que quer conhecimento, peça a Deus. Sabe, queridos, de repente nós temos algumas visões e revelações, mas nós não somos aquelas pessoas que chegam e dizem: Senhor, eu quero saber da visão e da revelação que o Senhor me deu. Eu quero saber o que está acontecendo, né? Porque ele diz: buscareis e me achareis quando vós me buscar de todo o vosso coração. Entende, queridos? Então, de repente, o Senhor nos dá uma visão, revelação, mas nós somos relaxados e não damos importância e não vamos nem perguntar. Aí acontece o que aconteceu com esses caras aí que ouviram uma parábola do semeadura, né? Que ouviram, mas não entrou no coração deles. Deus. Queridos, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ser insistente com Deus. Jesus. O profeta Oséias, ele fala que nós devemos conhecer e prosseguirmos em conhecer o Senhor, porque a sua vinda é como a aurora. A aurora vai amanhecer amanhã e a vinda dele vai acontecer. Aleluia. E se nós não buscarmos o conhecimento, né, o que nós temos basta para nós? Claro que não. Claro que não, queridos. Entende? Claro que não. Nós vemos os homens aí, eles fazem doutorado para coisas que não levam à salvação. Eles fazem mestrado de coisas que não levam à salvação. E nós cristãos, fazemos o quê? Só esperamos Jesus vir? Com o quê? Então diz o seguinte: as visões e revelações, o apóstolo Paulo diz que eu recebo, eu não posso me gloriar porque as tenho, porque eu sou melhor que vocês, mas eu tenho que passar para vocês, porque elas não são minhas, elas são do meu Senhor. E se o meu Senhor me encontra aqui, eu encontro você aqui, pronto para passar a revelação dele, ele confia a revelação a você, é uma coisa maravilhosa, tremenda. E se você não passar a revelação que o Senhor deu, você não é fiel no pouco que ele te deu, não vai lhe dar muito. Porque ele diz que aquele que é fiel no pouco, ele vai dar o muito. Se você recebe uma revelação aí, e você não passa, como é que ele vai te confiar muito? Esse filho aí, olha, essa filha aí não quer saber. Sabe por quê, queridos? Eu quero dizer uma coisa para você: o homem de Deus, a mulher de Deus, quando Deus te dá algo, implica na tua vida. Receber algo de Deus implica em trabalho, em dedicação, em oração, em compromisso com você. Porque se você tiver um diploma de qualquer coisa dessa terra aqui, assinado por homem, vai te implicar em alguma coisa. Ou não? Agora, imagine quanto que nós homens somos relaxados com as coisas de Deus, né? Aí nós choramos, né? Ah, Senhor, a situação está difícil. É que o Senhor diz assim, tem um versículo assim, que o Senhor do alto do céu se ri de nós. Olha para nós e diz:
Ô filho, por quê? O que está acontecendo com você? Eu te dei tanto e cadê? Ele se ri de você. É claro que tem misericórdia, mas se ri de você. Vê você na situação complicada, se você não vai tomar jeito, não, filho, filha? Você não vai tomar uma posição, não? Você vai ficar aí? Assim mesmo. Dando golpe no escuro, como o apóstolo Paulo falou? Você vai ficar aí, né? Andando as apalpelas como cego? Deus. Ei, não é isso que o Senhor quer de você e de mim, não. Entende, queridos? Precisamos tomar posições em nossas vidas. Agora, claro que nós não podemos nos importar com todo mundo. Quem não quer, não quer. Vamos nos importar com quem quer. Olha, eu gosto de falar isso aqui, queridos. Jesus, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele foi ser tentado lá, aconteceu tudo aquilo. A Bíblia diz no final, quando ele venceu, que vieram os anjos do céu e o serviram. É tremendo aquilo, certo? E quando Jesus desce de lá, está uma multidão esperando Jesus. Jesus não diz assim, vem a multidão. Jesus escolheu a dedo os 12. Ele escolheu 30, 50, 1000, mas escolheu 12. Jesus, aleluia. Amém? E você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Porque os escolhidos são aqueles que se dedicam. Queridos, eu costumo falar aqui sobre algo realmente interessante, né? Aquele que executa o seu trabalho, né? E aquele que vê mais longe, aquele que faz realmente algo mais. Então nós precisamos entender, né? Chamado tem um monte. A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu, mas será que nós obedecemos à escolha? Será que nós tomamos uma posição em relação à escolha? Que eles não importa se a pessoa está ouvindo a palavra, se o indivíduo está ouvindo a palavra de Deus, seja de qual religião seja. Eu não discuto religião com ninguém, porque eu sei que religião não salva ninguém. O que salva é a fé alimentada, o coração alimentado com a fé e a palavra de Deus. Isso é o que salva. Então, se o indivíduo foi encontrado lá num centro espírita, não sei aonde, em qualquer lugar, ele tem chance de progredir, porque o chamado é de Deus para a vida dele. Se ele permanece lá e nunca toma um lugar na vida, como a pessoa que se converte aqui, não toma uma posição na sua vida, o Senhor não pode agir, porque Ele não permite, ela não permite que o Senhor haja na sua vida. Claro! Então é importante a gente poder pensar. Vamos lá. Conheço um homem, essa palavra aqui é tremenda, esse versículo. Conheço um homem em Cristo, esse homem está em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. O que aconteceu? Quando Paulo foi apedrejado, ele teve ele entrou num êxtase, ele teve um encontro com Deus, ele viu coisas que ele não conseguia entender. Quando Paulo teve esse problema, essa dificuldade aí, ele viu coisas, ele teve um encontro direto com Deus, viu as coisas de Deus, entende? Mas ele não conseguia entender isso claramente. Por isso que ele fala o seguinte: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, porque estava morto, não estava morto, né? Que foi quando ele foi apedrejado, que nós falamos isso na quarta-feira, que foi tirado para fora do buraco, postou ali, os homens foram embora, acharam que ele estava morto, mas ele não estava morto, entende? Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. O que ele viu no terceiro céu? O que ele viu no terceiro céu? Vamos lá para frente. Coisas tremendas, né? E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, vamos lá. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que é um homem
não é lícito falar. Aleluia. Então eu quero trazer uma coisa, por isso que você vai entender por que o apóstolo Paulo daí para frente ele fala das dificuldades do que ele passou. Deus usou ele foi até usar a roupa dele e curava gente. Quando ele estava lá preso, a pessoa ia lá e realizava a cura. Queridos, é algo realmente tremendo. Teve que haver uma transformação para que o espiritual encarnasse no natural. Aí eu pergunto, pastor, você pode perguntar para você, pastor, mas é difícil a gente depois servir ao Senhor assim. E que a vida que você está vivendo? É boa? Não está correndo perigo nenhum? Cinco. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei. Está dizendo o homem na carne e o homem no espírito, senão nas minhas fraquezas. Vamos lá. Por quê? Se quiser gloriar-me, não serei sábio, né? Porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Vai lá. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, muitas foram revelações, ele poderia ser exaltado. Não, porque hoje nós vemos aí, todo mundo quer ser, o cara se gloria porque ele é pastor, se gloria porque agora eu sou bispo. Quem é maior do que Cristo? Né? Aí, qualquer um agora quer ser bispo aí, quer ser não sei o que aí, não é verdade? Queridos, não tem importância nenhuma. Quem tem importância é Cristo. Quem tem importância é Cristo. Aí o cara se gloria, ele acha que ele é o bacana, crente que vive aí internado, andando de terno o dia inteiro, internado, né? Achando que ele é o gostoso, que ele é o bom, tomando o lugar de Cristo. Dá a glória para quem tem glória, e a honra para quem tem honra. Amém, Deus. Entende, queridos? Não é? Achando que é o bambam da vida, não é não. Se não se humilhar, Cristo não o pode exaltar. Porque ele mesmo falou que ele exalta aquele que se humilha e humilha aquele que se exalta. Amém, Deus. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me bofetear até o fim. A fim de não me exaltar. Você pensa que muitos de nós aqui não temos espinho na carne? Ei, você está pensando que nós também não temos alguns espinhos na carne? Você já descobriu qual é o seu espinho na carne, Maria? Pois procure descobrir. Todos nós temos um espinho na nossa carne. Todos nós temos espinho, ou é uma vontade, uma coisa desenfreada para gastar, ou a língua não para de xingar, ou vontade de mentira, ou malícia, ou uma mania de grandeza. Enfim, todos nós temos um espinho na carne. Deus. Qual que era o espinho da carne de Paulo? Já falei aqui várias vezes. Paulo ficou cego com a pedrada, com o apedrejamento. Então, queridos, nós temos espinhos na carne também. Temos espinho na carne. Porque se nós não tivéssemos espinho na carne, eu vou falar de mim. Eu sei quem eu sou. Se eu ficar sem Jesus, não posso ficar de jeito nenhum sem Jesus. Não posso. Entende? Vamos lá. Acerca
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Você quantas vezes você orou, Senhor, tira esse problema da minha vida, Senhor. Aí você fala assim, será que o Senhor não me ouve? Ei, será que Ele não está me escutando? Senhor, eu vou na igreja todo dia, eu faço as suas coisas, eu canto para o Senhor, eu louvo o Senhor, eu oro, eu leio a Bíblia. Senhor, você não está me ouvindo? Paulo também fazia isso. Mas sabe qual foi a resposta do Senhor? Vamos lá. A resposta do Senhor. Ele disse-me, a minha graça te basta. Você pode ser o que for, enquanto a graça do Senhor estiver na tua vida, você está seguro na mão de Deus. Jesus. Enquanto a graça do Senhor, você estiver na graça dele, você está seguro. Amém? Então, queridos, a graça do Senhor te basta. Em meio às dificuldades e lutas, aquilo que acontecer, o que acontecer na sua vida, o que tem que te sustentar é a graça do Senhor. Jesus. Amém. É a graça dele, não é? A graça do Senhor é algo fantástico, algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo, vamos dizer, imensurável. Não tem nada no mundo que se compare em valores do que a graça do Senhor nas nossas vidas. Você poder chegar, se ajoelhar ou em pé, levantar as suas mãos e dizer, Senhor, eu estou aqui na tua presença, machucado, ferido, mas eu sei que o Senhor me ama e cuida de mim. É algo tremendo. Não são todos os homens, ou não é qualquer homem ou qualquer mulher que tem essa dádiva de chegar na presença do Senhor. Dizer, Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu tenho buscado a ti, e a tua promessa é para a minha vida. Glória ao teu nome, Jesus. A minha graça te basta, diz o Senhor. O resto, queridos, é o resto. Porque nós murmuramos, porque nós não confiamos na graça do Senhor, ou não nos contentamos com aquilo que está em nossas mãos. Quando nós sofremos por exemplo, uma perda de algum bem da nossa vida, alguma coisa que nós perdemos, alguma perda em si, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela financeira, em qualquer ponto, nós nos entristecemos. E se a graça do Senhor for fria em nossa vida, nós vamos ficar, Senhor, por que o Senhor não cuidou disso? Né? Mas está dizendo assim, olha, a minha graça te basta. Primeiro porque o Senhor, Jesus, Ele é um grande economista. Aleluia. Um homem que pegou o lanche de uma criança e multiplicou para 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E ainda recolheu 12 cestos. Um homem que foi cobrado a respeito do que tinha que pagar do dracma, falava para o polícia, vai lá e pesca um peixe. Primeiro que você pegar, abre a boca dele. Tem um dinheiro lá, pega e paga para mim e por ti. Um homem que andou por cima, que mandou andar por cima da água. Um homem que tinha o poder de ressuscitar o morto. Não tem poder para agir na tua vida? Aleluia, Jesus. O que está faltando, queridos? Eu estava vendo essa semana aqui, alguém lendo aqui, quando foi lido aqui, a passagem lá da capítulo 11 de João, né? Ressurreição de Lázaro. E alguém estava lendo aqui, eu fiquei pensando, Senhor, que tremendo, né? Que aquela mulher, irmã de Lázaro, era a mesma que tinha entrado na casa do homem e tinha quebrado o vidro de perfume e lavado os pés de Jesus, enxugado com seus cabelos. Né?
Jesus falou para ela assim: onde for esse evangelho pregado, vai ser anunciado isso. Depois, aí na frente, nós estávamos lendo ali, né? Diz assim que Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro. Que coisa tremenda, queridos. Coisa tremenda. Não é? Coisa maravilhosa. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Mas vou fazer mais, eu vou ressuscitar ele. Mais do que isso vou fazer. Aleluia. Queridos, é algo realmente fascinante. Fascinante. Aqui, o que tem que acontecer em nossas vidas é a graça do Senhor. Importa o que estamos passando. Porque quando nós, isso é libertação. Quando nós passamos por qualquer dificuldade, já logo murmuramos. Olha, o sol está quente demais. Aqui ninguém reclama, só lá em Guariba. Olha, está chovendo muito, ou não tem chuva. Ou não aguento mais aquilo, ou não aguento mais isso. Nós temos um hábito de murmurar. Que se fôssemos olhar para o capítulo 59 de Isaías, quando o Senhor falou assim: as tuas iniquidades, os teus pecados, eles fazem separação entre ti e o teu Deus, entre ti e mim, Deus falou. E algumas vezes na Bíblia diz assim: não murmureis. Só para a gente poder entender. Então, Senhor, o Senhor permitiu que eu estivesse passando por dificuldade, mas a tua graça me basta. A tua graça me basta. Queridos, quando eu olho para a minha vida, para todo o decurso da minha vida, nesses 61 anos, eu posso entender, eu comento desde a minha mais tenra infância, eu já sabia que eu era o escolhido de Deus. Porque muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu passei fome, né? Eu dormi dentro de bueiro. Eu passei por tantas lutas na minha vida. Tantas lutas na minha vida. Que hoje eu vivo uma vida simples. Simples de tudo. E não tenho nenhuma alegria em me exaltar por nada. Porque, para quê? Para quê? Se hoje eu posso pensar, Senhor, olhar do que eu vim, olha, quando o Senhor me deu a visão que eu ia para países de línguas estranhas, quando eu fui para os Estados Unidos, eu disse: Senhor, como é que eu não sei nem falar português direito, vou lá para outro país? Mas aquele que Deus chamou, também capacitou. Amém. Glória a Deus. Então Deus é tremendo, queridos. O Senhor é tremendo. Você precisa, nós precisamos como igreja, sabe? Porque muita gente tem medo de assumir as coisas de Deus, de escutar a revelação de Deus, porque tem medo de pôr a mão na massa. Entende? E claro que quando você escuta uma revelação do Senhor e você vai colocar a sua mão na massa, você vai trabalhar para a obra de Deus, você vai saquear o inferno. E o inferno não gosta. Claro que não. E aí, você vai ter algumas lutinhas. Então é quando você tem que se firmar e dizer: Senhor, a tua graça me basta. Amém. Eu digo sempre, queridos, que o Senhor é simples. O Senhor é muito simples, né? Ele é tão simples que os homens não conheceram Ele, não quiseram, os homens naturais não quiseram conhecer Ele. Mesmo Jesus mesmo fala: se você tivesse conhecido, vocês não tinham crucificado o Senhor da glória. Mas exatamente porque precisava se conhecer com uma área espiritual. Entende? É isso. Glória a Deus. E
E a gente às vezes fica aí fazendo tanta coisa, tanta balela, quando o Senhor é simples. Uma coisa que me chama a atenção, queridos, muito, entende? É a simplicidade de Jesus quando ele está diante do túmulo de Lázaro. Senhor, Pai, eu te dou graça porque o Senhor sempre me ouve. Aleluia. Lázaro, vem para fora! Ele podia ficar lá meia hora, jejuando 3 dias, né? Vou jejuar, vamos ficar todo mundo jejuando 3 dias. Aí você fala assim, mas Jesus é Deus. Ele falou assim que nós não faríamos apenas as obras que Ele faria, mas faríamos ainda maiores do que essas, que eu vou para o Pai. E não há desculpa. Não é? E às vezes a gente quer se mostrar muito santo para alguém. Queridos, não seja mais santo do que você precisa, não. Amém. Sabe, não seja, não. Seja sincera com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor nos deu um exemplo. Falei na quarta-feira, vou falar de novo. Precisa falar todo dia isso, né? Quando o Senhor escolheu os seus discípulos, veio lá acompanhando Jesus 3 anos, Pedro. E o Pedro um dia está tão encapetado lá, né? Tomado pelo espírito do mundo, que o Senhor diz: afasta-te de mim, Satanás. Mas o Senhor fala no Salmo 103 que Ele conhece o nosso coração, não se esquece que nós somos pó. Ele sabe que nós passamos por lutas e desafios aqui. Conhece a nossa estrutura. Amém. Então o que precisamos fazer, queridos? Tomar um cuidado para não deixar o nosso natural sufocar o nosso espiritual. Aleluia. Tomar um cuidado para que sejamos sinceros diante do Senhor. Aprender a conhecer os nossos espinhos, espinho na nossa carne. Né? Qual é o espinho na minha carne? Né? Aprender a fazer com que a nossa carne ande segundo o nosso espírito, que o nosso espírito dê ordem à nossa carne, e não ao contrário. Para que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se faça em nós. Quarta-feira continuaremos falando sobre Gálatas, falando sobre essa libertação. Vamos terminar, se Deus quiser, na quarta-feira, esse ensinamento sobre libertação tremendo, né? Tremendo que Deus tem nos dado, algo tremenda. E então, nós vamos agora, já aprendemos aquilo que o Senhor quer falar conosco, né? E temos que tomar posse. Amém. Não apenas ser ouvintes, mas sermos praticantes da palavra. Amém? A Letícia tem aqui um recado. Depois nós vamos já estar orando e estar agradecendo ao Senhor. O irmão está conosco, qual é o nome, irmão? Tiago Felipe. Você esteve aqui, né? Esteve aqui também. Amém. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. O evento vai ser no sábado, dia 28, às 5:30 da tarde, irmãos. Não vamos nos atrasar, amém? Nós vamos começar às 5:30. E vai ser a doação das roupas, então essa semana nós vamos ter alguns trabalhos aqui na igreja. Começando amanhã, na segunda, a reunião de oração vai ser às 7 horas, não vai ser 7:30, vai ser das 7 às 8. Porque às 8 horas, as pessoas que querem estar trabalhando no evento, para vir aqui amanhã às 8 horas, amém? Que nós vamos separar as roupas, nós vamos conversar, como que nós vamos fazer lá,
para deixar tudo certinho para o sábado, amém? Então a reunião de oração às 7 horas, das 7 às 8, e às 8 horas com as pessoas que querem trabalhar no evento. Na terça-feira, ensaio do Ministério de Louvor junto com o Ministério de Dança. Já é o ensaio final para o evento também, às 7 horas. Também, 7 horas tá bom para todos do louvor? Tá bom, né? 7 horas, então, reunião do louvor com o Ministério de Dança. Na quarta, o culto, né? O pastor falou. Na quinta, nada. E sexta-feira, também às 7 horas, aqui na igreja, para a gente ir para o local do evento, onde nós vamos estar entregando os panfletos, avisando, tudo certinho. Sexta-feira, às 7 horas. Amém? Isso, um trabalho de evangelismo. Nós vamos estar aqui 7 horas, orar, e daqui nós vamos lá. Também vamos orar no local, lá, e vamos fazer o trabalho de evangelismo. Amém? Amém. Só esses recados, né? Só esses. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, é importante que nós, onde nós estivermos, estejamos sempre prontos para falar da palavra do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra, pela sua palavra. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, tem feito em nossas vidas. Até mesmo por aquelas dificuldades que nós não conseguimos entendê-las. Mas que a cada dia que nós nos convertemos, nós vamos entendendo o Teu querer, o Teu agir em nossas vidas. Oramos agora pela nossa casa, nossa família, Pai, pelos cônjuges representados aqui, pelos nossos filhos, familiares. Oramos por aquelas vidas que vão ser evangelizadas, por aquelas vidas que vão aceitar a Ti como Senhor e Salvador, mesmo aquelas que se esconderão, Senhor, mas que a Tua palavra vai ecoar aos seus ouvidos. Nós declaramos o Teu poder e a Tua glória, declaramos a unção do Teu poder, e nós tomamos posse da Tua palavra, como o Senhor disse que o semeador saiu para semear a palavra é a semente. Que a Tua graça seja com cada um de nós, sempre nos guardando pela frente, pela retaguarda, pela direita e pela esquerda. E nós continuaremos louvando e exaltando o Teu nome, que é santo. Abençoa as famílias dessa cidade, as famílias da terra. Abençoa a nossa nação. Abençoa, Senhor. Faz chover conversão e salvação sobre a face da terra, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Que a paz do Senhor seja nos vossos corações. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã na graça, na paz de Jesus. Lembrando que quarta-feira teremos aí o culto de libertação, né? Dando aí continuidade ao nosso trabalho. Em nome de Jesus. Amém.